Boa noite a todos. É com imensa alegria, com imensa satisfação que eu recebi o convite dos irmãos de Nova Friburgo para hoje estar com vocês virtualmente, né? Infelizmente, nós ainda estamos vivendo essa experiência da pandemia, acreditando que esses tempos passarão para que possamos estar juntos presencialmente, nos confraternizarmos como irmãos que somos de ideal espírita, porque necessitamos dessa confraternização. Isso nos faz muita falta, né? Essa presença física, essa energia que as nossas casas espíritas reservam para todos nós. E eu recebi esse convite, né, da Luciane, do Gabriel, com muita alegria, para que a gente pudesse conversar na noite de hoje. Eu achei muito bonitinho quando o Gabriel me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: tia, eu sou filho da Luciane, sua amiga de infância, e eu queria que você fizesse uma palestra para nós aqui em Friburgo. E eu disse para ele assim: Gabriel, eu estudo doutrina espírita e falo na roça, eu não estou acostumada a falar na cidade. Aqui a gente tem 20% de estudo e 80% de cara de pau, né, gente? Então eu estou assim, com 80% de cara de pau aqui para falar para vocês, irmãos aí de Nova Friburgo, que com certeza sabem muito mais de doutrina espírita do que eu. Mas a gente não pode negar esses convites, né? De pessoas tão queridas do nosso coração. Pessoas que nos fazem recordar momentos muito felizes, momentos de muita confraternização dentro da doutrina espírita, nas comércias, semanas espíritas, além da alegria de ver um jovem organizando os trabalhos de uma casa espírita. Isso nos enche de esperança, porque eles darão continuidade ao trabalho dessa doutrina que tanto tem feito por nós, né? Que tanto tem deixado como roteiro para as nossas vidas o caminho a seguir. Então é com muita alegria que eu quero conversar com vocês nessa noite de hoje, porque apesar de distantes, né, fisicamente, eu tenho certeza que estamos juntos em vibrações. E eu escolhi um tema, olha como as coisas são. Eu confesso a vocês que eu estou numa semana muito atribulada na minha vida profissional. E eu fui escolher o tema dessa conversa, porque o Gabriel deixou que eu fizesse o tema livre. E eu, então, fui procurar um tema que se encaixasse um pouco com a situação em que eu estou vivendo. E eu, nas minhas pesquisas, vi lá um texto de Emmanuel, que fala sobre as 10 formas de aprendermos a nos amar. Falei, nossa, se encaixa perfeitamente com o contexto em que eu estou vivendo. Eu preciso ler sobre isso, preciso ouvir sobre isso. E comecei a ler, comecei a pesquisar. E nessa leitura, nessa pesquisa, eu fui descobrindo que nós só aprenderemos a nos amar verdadeiramente a partir das nossas atitudes com o próximo. Então, para nos amarmos, nós precisamos aprender a amar. E a gente só aprende a amar na tentativa de um convívio harmonioso com o próximo. Então, encaixou assim perfeitamente nesses dias que estão sendo assim
em alguns aspectos difíceis para mim, porque foi uma lição para mim, como eu tenho certeza que será uma lição para muitos que estão me ouvindo nesse momento, né? Então, as 10 maneiras de aprender a nos amar. Eu também fiz leituras e tirei alguns textos que eu achei muito interessante de vários livros de Emmanuel, mas um deles é A Religião dos Espíritos, que é um livro muito bacana, né? Que nos traz assim lições muito interessantes, muito profundas. E o livro também Paz e Renovação, de André Luiz, Psicografia do Chico. Então vamos lá, as 10 formas, né, de nos amarmos. A primeira, disciplinar os próprios impulsos. Então, para que a gente aprenda a nos amar, a gente precisa domar os nossos impulsos. Muitas das vezes, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós tomamos atitudes que são atitudes intempestivas. E essas atitudes nos trazem, mais tarde, arrependimentos profundos, nos trazem angústia. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, pelo nosso orgulho justamente, nós nos sentimos atados a esses sentimentos de arrependimento, de angústia, e não buscamos o outro, aquele a quem ferimos com essas atitudes. Nessas nossas impulsividades, nós adquirimos débitos que muitas vezes são débitos que carregamos por vidas sucessivas. Débitos difíceis de serem sanados, difíceis de serem resolvidos. Então, através dessas atitudes, desses instintos, nós, muitas das vezes, comemos o que não deveríamos comer. Falamos o que não deveríamos falar. Pensamos o que não deveríamos pensar. Dirigimos a nossa vida de forma como não deveríamos dirigir, né? Julgamos como não devíamos julgar. Então, a primeira forma de nós aprendermos a nos amar, para que não venhamos a nos arrepender de atitudes equivocadas, é disciplinar os nossos instintos. Me fez lembrar uma historinha, que eu já contei essa historinha num programa que nós fizemos, o Reflexões Espíritas, há muito tempo atrás. Mas eu acredito que alguns devam, de repente, até lembrar, ou de repente já ouviram outras pessoas, né, outros estudiosos da doutrina contarem essa história. Era um senhor que estava sentado numa praça, imagine a praça ali do shopping de Friburgo, com aquelas árvores maravilhosas, imaginem aquela paisagem que é tão reconfortante aí na cidade de Nova Friburgo, e o senhorzinho está sentado lá naquela praça, embaixo daquelas árvores. Um jovem se senta ao lado desse senhor e percebe que ele tem o semblante cansado, o semblante abatido. E esse jovem pergunta a esse senhor: o senhor está passando bem? Está se sentindo bem? E o senhor diz assim: não, meu filho, eu estou muito cansado. Estou bem fisicamente, mas eu estou muito cansado. Eu trabalho demais. E já era um senhor que tinha uma determinada idade. Então o jovem achou estranho. Como
né, um senhor de tanta idade trabalha tanto? Mas curioso, como todo jovem, pergunta a esse senhor qual era a atividade que esse senhor tinha, qual era o trabalho que esse senhor tinha, que o cansava tanto. E ele então responde o seguinte: eu tenho alguns animais para cuidar. Eu tenho 2 falcões, eu tenho 2 águias, eu tenho 2 coelhos, eu tenho uma serpente, um jumento e um leão para cuidar. E o jovem percebeu naquela fala que aquele senhor só podia estar sofrendo de um processo de demência, né? Como um senhor de idade teria 2 falcões, 2 águias, 2 coelhos, uma serpente, um jumento e um leão para cuidar. E o Senhor, percebendo o espanto do jovem, explicou: meu filho, eu tenho 2 falcões, que são os meus olhos. Esses 2 falcões, eu preciso domá-los todos os dias, para que eles possam ver apenas o que me engrandeça, para que eles possam enxergar apenas o que for melhor no próximo. Eu tenho 2 águias, que são as minhas mãos, e eu preciso domá-las para que elas sejam sempre produtivas, mesmo que as minhas forças físicas já não permitam uma produtividade mais efetiva. Mas eu preciso domar essas 2 águias para que elas sirvam o meu próximo da melhor maneira possível. Eu preciso domar meus 2 coelhos, que são os meus pés, para que eles me levem por caminhos que eu não venha me arrepender da estrada que eu escolhi, para que eles me levem até aqueles que necessitem de mim e que me levem com segurança. Eu preciso domar uma serpente que está atrás de 32 grades, que são os dentes. A minha serpente é a minha língua. Eu preciso que ela fique presa por trás dessas grades, para que ela não venha ferir ninguém, porque eu tenho certeza que quando ela escapa da grade e ela pica alguém, é um veneno que não tem antídoto. Porque quando nós magoamos alguém com a nossa língua, nós não temos como reverter essa situação, reverter esse processo. Eu preciso domar o meu jumento, que é o meu corpo, para que ele me obedeça e não ceda às tentações que podem o levar à perdição, que podem o levar ao desregramento. E eu preciso domar o meu leão, que é a minha alma, para que ela seja sempre doce e serena. É uma lição, é uma metáfora, que é uma linda metáfora. Quantas vezes nós não temos domado os nossos falcões, buscando enxergar apenas o que há de negativo nas pessoas. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou dizendo isso para dar lição a ninguém. Eu estou dizendo isso para dar lição a mim mesmo.
porque são atitudes que eu ainda tomo. Assim como Paulo, né, nos adverte, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, como nós ainda temos deixado os nossos falcões, que são os nossos olhos, enxergarem naqueles que nos cercam apenas as coisas negativas, as limitações, as quedas. Como nós temos deixado as nossas mãos inúteis diante de tanto trabalho, diante de tanta oportunidade de trabalho no bem. Como nós temos deixado os nossos coelhos, que são os nossos pés, em repouso, buscando sempre o conforto, o comodismo, não caminhando para frente, não buscando o progresso. Como nós temos deixado a nossa serpente escapar das grades. E não tem essa desculpa mais, né, hoje em dia, porque antigamente tinha desculpa da gente perder as grades, porque nos postos de saúde, quando eu digo isso, quando eu era criança, os dentistas, quando a gente chegava lá com uma cárizinha, para ficar mais fácil, eles arrancavam os dentes, né? Não temos essa desculpa de termos perdido algumas grades, porque nós ainda temos agora já temos, perdão, solução para isso, né? Enfim, e quantas vezes nós deixamos a nossa serpente escapar dessas grades e ferimos o outro, e ferimos de uma forma irreversível. Quantas vezes o nosso jumento não nos obedece? E nosso jumento, que é o nosso corpo, é um instrumento da nossa evolução. Quantas vezes nós não estamos dando valor a esse instrumento, deixando com que ele se deteriore, deixando com que ele termine, vamos dizer assim, né, as suas tarefas, a sua vida útil antes do tempo determinado, por inconsequência, por desleixo. Quantas vezes nós estamos deixando o nosso jumento, que é o nosso corpo, se desregrar, cair nas tentações do desregramento sexual, né, e de tantos outros desregramentos. E quantas vezes nós não temos domado o nosso leão, que é a nossa alma, né? Quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de domar o nosso leão para que possamos progredir espiritualmente. Então, a primeira maneira é disciplinar os nossos impulsos. A segunda maneira, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Então, gente, olha bem, muitas das vezes nós ainda enxergamos o nosso trabalho, seja ele o nosso trabalho remunerado, ou às vezes até o trabalho voluntário, o trabalho da casa espírita, como um fardo. Eu escuto, às vezes, alguns espíritas dizerem o seguinte: eu tenho 4 filhos. Então, eu vou arrumar 4 tarefas na casa espírita, uma para cada filho, para que Deus proteja meus 4 filhos, como se fosse uma barganha com Deus. Não. A nossa tarefa, o nosso trabalho, tanto diário, né, o nosso trabalho remunerado, como o nosso trabalho na casa espírita, ou o nosso trabalho voluntário, ele não pode ser visto mais como um fardo, como uma troca, como um enfado. Nós precisamos enxergar o trabalho como oportunidade de crescimento. Eu vou usar a Luciane porque é uma amiga que eu conheço aí da casa espírita. A Luciane é dentista. Então, quantas vezes dentro do consultório dela, ela pôde ouvir um cliente que chegou, né, angustiado, com um problema.
E vendo nela uma pessoa de confiança, desabafou e ela pôde dar um conselho. Quantas vezes no trabalho dela ela pôde socorrer alguém que estava com uma dor insuportável, porque sabemos que a dor de dente é uma dor insuportável, mesmo essa pessoa não tendo condições de pagar completamente o tratamento. Então, quantas oportunidades de crescimento ela tem, e todos nós temos, dentro do nosso trabalho remunerado. Eu que sou professora, quantos alunos me buscam para me confidenciar alguns problemas pessoais, para pedir ajuda, né? Tanto minha quanto do grupo escolar, em relação até a dificuldades materiais. Então, o nosso trabalho, ele é oportunidade de engrandecimento. O professor tem a oportunidade de levar conhecimento, o médico tem a oportunidade de levar uma qualidade de vida melhor ao seu cliente, né? Ao seu paciente, perdão. O dentista tem essa oportunidade de levar, né? O varredor de rua tem a oportunidade de levar limpeza aos moradores daquele ambiente. Então, todos nós, no nosso trabalho remunerado, temos as nossas oportunidades. E no nosso trabalho, seja na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa ou um trabalho voluntário qualquer, ele precisa ser feito com amor, porque ele é a oportunidade de crescimento. E me fez lembrar o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra foi convidado para um congresso interreligioso em Salvador. Quem já foi a Salvador teve a oportunidade de perceber o sincretismo religioso que existe naquela cidade. Não existe em lugar nenhum do mundo esse sincretismo religioso. É lindo de se ver. Você está numa igreja, né? E de repente você vê uma mãe de santo entrar com a sua oferenda e depositar a sua oferenda ao pé do altar e ninguém estranhar aquilo. Então, você observa, né, as pessoas ali naquele ambiente, de certa forma você sente respeito entre as religiões. É uma cidade especial nesse sentido. E o Haroldo Dutra foi convidado a participar de um congresso interreligioso em Salvador. Estavam lá vários pastores, estavam lá vários padres, estavam lá vários representantes do candomblé, da umbanda, do espiritismo, de Valdo Tava, e etc e tal, e um congresso maravilhoso, estudiosos, teólogos, e várias pessoas foram tendo oportunidade de falar, pessoas das diversas religiões que ali estavam. E o Haroldo falou muito bonito, e chegou a vez de uma senhora que foi convidada a falar, a usar a palavra, e ela era do candomblé, representante do candomblé. E ela se levantou e disse o seguinte: olha, gente, eu estou até envergonhada de falar alguma coisa, porque todos os outros que já falaram tão bonito do amor, do trabalho, de Jesus, que eu já não tenho mais o que dizer. Tudo que eu falar vai ser repetitivo. E eu preciso voltar para casa porque eu abriguei 6 pessoas no meu terreiro. E eu fiquei de voltar para ajudar a fazer a janta para distribuir para essas 6 pessoas. E o Haroldo Dutra falou, todos se calaram, a plateia se calou, porque todos falaram das teorias do amor, e aquela mulher falou da prática do amor. Então é um trabalho feito com dedicação, com alma. Aquela criatura estava domando o seu leão, a sua alma, através daquele trabalho, né? Então,
nós precisamos refletir se nós estamos produzindo aonde nós estamos plantados. Se nós estamos dando o melhor de nós, se nós estamos levando aqueles que estão conosco, seja no nosso trabalho remunerado ou não, o melhor que nós podemos levar. Essa é a segunda forma de se amar. Trabalhar com amor, porque aí não vira fardo. Se não vira fardo, não vira depressão, não vira angústia, vira alegria. E quem é alegre e quem é feliz, de certa forma se ama, né? Terceira forma, atender aos conselhos que traçamos para os outros. É aquele velho ditado: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. A gente tem que aprender a fazer o que a gente fala, porque dar conselho para o outro é fácil. Chega alguém com um problema conjugal, a gente dá logo uma receita pronta para que a pessoa resolva o problema conjugal. Chega alguém e desabafa com a gente um problema financeiro. A gente logo ali traça, né, muitas das vezes, um caminho para aquela pessoa seguir e sair daquela problemática financeira. A gente sabe dar conselho, mas a gente não sabe praticar esse conselho quando o problema chega até a gente, quando é a nossa vez de vivenciar aquele problema. Então, nós precisamos aprender a fazer aquilo que nós falamos para que as pessoas façam. É uma maneira de ser feliz, né? Já que nós temos esse roteiro. E nós precisamos seguir esse roteiro, certo? Isso até é uma coisa que a gente precisa raciocinar muito e questionar muito nas nossas casas espíritas. Desculpa se eu estiver ofendendo alguém ou se alguém, de repente, não comunga dessa opinião que eu tenho. Às vezes chega alguém na nossa casa espírita buscando atendimento fraterno. Aí a pessoa começa a falar do seu problema. E muitas das vezes a gente não deixa a pessoa nem terminar de falar. A gente já quer dar uma aula de espiritismo, né? A pessoa desencarnou um filho, que é uma dor atroz, né? Segundo Chico, a maior dor que existe no nosso planeta. Chega uma mãe desesperada, ela começa a falar da perda do filho, da angústia que essa perda entre aspas, porque nós espíritas sabemos que é uma separação momentânea, mas a pessoa que nos busca não sabe. E ela começa a falar dessa angústia toda, a gente nem deixa a pessoa terminar. A gente já começa daquela aula de espiritismo. Meu amor, pode ficar tranquila, seu filho foi acolhido, está sendo tratado, está na espiritualidade, vocês estarão juntos novamente. E a gente começa a falar de reencarnação, falar etc. E não deixa a pessoa falar, a pessoa não desabafa, a pessoa não chora, a pessoa não consegue colocar para fora os sentimentos que ela tem. Nós precisamos aprender a escutar. Porque tem hora para tudo. Tem a hora de... Paulo nos fala isso, né? Não nos adverte isso. Pena que eu não estou aqui junto com o meu amigo Hélio, porque se eu estivesse aqui junto com o meu amigo Hélio Tinoco, ele me falava em qual carta de Paulo e em que item isso aí estava escrito. Mas Paulo nos fala, quando eu era menina, eu pensava como menino. Agora que eu sou um homem, eu penso e ajo como um homem. Tem tempo de tudo, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Então, se a pessoa nos busca para desabafar, né, para, enfim,
esperando de nós um acolhimento, o mínimo que a gente tem que fazer nesse primeiro momento é acolher, é ouvir, é receber. Mais tarde, quando chegar o tempo, falar sim das belezas dessa doutrina que é tão consoladora, mas que naquele primeiro instante a pessoa não está preparada para ouvir, nem quer ouvir, ela quer chorar, ela quer desabafar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente fala para os outros fazerem. Então vamos tomar essa atitude daqui para frente. Nós temos o roteiro. Quarto item para nos amarmos. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Meu Deus, como é difícil aceitar crítica e reprovação. O nosso orgulho nos trava de uma maneira. O nosso orgulho nos coloca numa posição que nós efetivamente não estamos. Então, quando alguém nos critica, quando alguém nos adverte, e às vezes nos adverte de maneira dura, nós nos revoltamos. Aí nós tecemos aquela velha frase: a pessoa pode dizer o que quiser de mim, menos isso, porque isso eu não sou, essa atitude eu não tenho. Nós muitas das vezes não aceitamos que temos essas atitudes, porque o nosso orgulho não permite. Que vamos ver o que é os falcões, né? Porque eu até anotei aqui, né? Para não me perder na historinha. Os falcões, que são os nossos olhos, enxerguem essas nossas deficiências. Então, quando nós recebemos uma crítica, nós precisamos ver que essas críticas, muitas das vezes, são verdades que nós não conseguimos enxergar. E que aquela criatura que está ali, apontando o dedo para as nossas críticas, e que muitas das vezes a gente as classifica como obsessores, né? Ou as classifica como inimigos, são, na realidade, benfeitores que estão nos apontando o caminho certo a seguir. Que estão nos mostrando o caminho certo a seguir. Eu tenho uma história pessoal em relação a isso. Eu conto sempre, de repente alguém aí já me ouviu falar essa historinha no Reflexões. A minha mãe, quando se tornou espírita, eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe, desde os 15 anos, ela tinha uma inflamação na vista. Isso era periódico, era sazonal, não era sempre. E essa inflamação fazia com que o rosto dela todo inchasse, os olhos purgavam pus. E era uma dor que só morfina cortava. Então ela ia para Santa Mônica, ali em Santo Antônio de Pádua, que é uma cidade vizinha nossa, e os médicos já sabiam. Tem que aplicar morfina, porque é o que corta a dor da Ritinha, porque os olhos, né, ficavam naquela situação. E minha mãe professora, com uma matrícula, meu pai motorista, com as dificuldades financeiras que eles tinham, eles buscavam todos os recursos médicos que eles podiam buscar. Mamãe foi a São Paulo, né, foi a Belo Horizonte, foi a vários especialistas, ninguém descobriu o que era. E tinha um vizinho, que a gente chamava carinhosamente de vô Manel, que é esses anjos que a vida coloca, né, que Deus coloca, né, que o universo coloca nas nossas vidas. E o vô Manel virou para a mamãe e falou assim: Rita, eu estou lendo um livro, li inclusive um livro fantástico, que eu acho que se você ler, você vai entender por que você tem esse problema de visão, que ela já ficou meio revoltada, né, de sofrer tanto. E deu à mamãe o livro, era o Livro dos Espíritos. Em 6 dias a mamãe leu o Livro dos Espíritos.
Ela tinha acabado de sair de uma crise. Em 6 dias, eu brincava com ela, que ela leu em 6 e descansou no 7º, assim como Deus, né, segundo a Gênesis, né, fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ela leu o livro em 6 dias e descansou no 7º. Eu usava essa metáfora com ela. E ela se encantou pela doutrina espírita e veio para começou a frequentar a casa espírita, e eu com 6 anos ela me trouxe e eu comecei a frequentar as aulinhas de evangelho, graças a Deus, eu e meu irmão. E mamãe continuou tendo as crises, né? Porque eu veio para a casa espírita que ela ia parar de ter as crises. Mas começou a fazer um trabalho social num bairrozinho que nós temos, a Peribé na época ainda era distrito, um bairrozinho muito pobre que nós temos aqui, né? Tem muitas pessoas carentes e tal. E ela começou a fazer aquele trabalho social despretensiosamente com uma senhora que tinha câncer na boca. E ela ia, batia a vitamina, coava a vitamina, porque a senhora não conseguia mastigar, tinha que dar a vitamina no conta-gotas. A senhora ficou tão ligada a ela que a senhora só deixava as filhas e a mamãe ver a boca dela, né? Então a mamãe ia lá, tirava o lencinho, pingava no conta-gota, aquela história, mas despretensiosamente, porque a mamãe via o sofrimento daquela senhora que passava por dificuldades, então ela fazia todo dia aquela vitamina, coava, pegava a bicicleta, levava lá, e enfim. Até que numa semana espírita em Santo Antônio de Pádua, mamãe, assim, com pouco tempo de doutrina espírita, o Beraldo falou: ô Rita, estão te chamando na sala do médico espiritual. Ela nem sabia o que é aquela sala de médico espiritual, para vocês terem uma noção. Ela estava lá estudando na cozinha. E ela foi na sala do médico espiritual. Chegou lá, o espírito se comunicou. Falou com ela assim: numa vida anterior, você me furou as vistas. E eu te persigo até então. Mas daqui para frente, eu vou te dar uma trégua. Olha bem a palavra, trégua. Eu vou te dar uma trégua, porque você está ajudando a uma pessoa que no passado eu amei muito, que era essa senhora que tinha um câncer na boca. Te darei uma trégua. Se você continuar se esforçando como você está se esforçando, você nunca mais terá crise. E ela nunca mais teve a crise. Então, aquele obsessor que apontou para ela aquela verdade doída de uma encarnação anterior, aonde ela foi cruel, aonde ela foi uma senhora de engenho, que furou as vistas dele, e todas as outras maldades, porque ali ele teceu a vida dela, naquela encarnação anterior. Não foi para ela um inimigo que trouxe para ela uma crítica. Porque a gente, muitas das vezes, classifica o obsessor como inimigo. Ele era alguém magoado. Ele era alguém que trazia um ressentimento, mas que naquela hora estava mostrando uma verdade que ela não conseguia enxergar. Então, nós precisamos aceitar essas críticas. Numa reunião mediúnica, uma vez, eu passando por um momento também muito estranho da minha vida, eu que sempre fui uma pessoa muito alegre, muito alto astral, de repente me vi triste, me vi acabrunhada, chorosa, e numa reunião mediúnica, eu já frequentando reunião mediúnica, numa reunião mediúnica se comunicou um espírito e falou comigo assim: você pensa que você é alguma coisa. Se eu te falar a verdade, você some daqui e nunca mais volta. Aí eu falei para ele assim:
Meu irmão, se eu te falar que hoje eu não estou preparada para ouvir essa verdade, se você puder não me contar essa verdade hoje. Por quê? Justamente pelo medo. Olha o orgulho. Olha o orgulho. Ele acendeu em mim uma luzinha, né? Eu preciso melhorar. Eu preciso me transformar. Às vezes, esses momentos de queda emocional estão sendo um alerta para que eu possa me mudar espiritualmente, me melhorar. Então, eu tenho que perceber que algo diferente eu tenho que fazer na minha vida. Então, essas críticas, elas nos são muito doídas, porque o nosso orgulho ainda fala muito alto em nós. Quinta maneira de nos amarmos: esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas faltas. A gente tem uma capacidade incrível de se autodesculpar. De alcançar uma maneira de fazer uma estratégia para varrer a nossa poeira para debaixo do tapete. Essa é a nossa especialidade. A gente varre as nossas poeiras para debaixo do tapete com uma facilidade danada. E não esquece a falta alheia. Os outros não. Os outros erram. E esses erros, as nossas águias, os nossos olhos, sempre enxergam. E precisamos fazer o contrário. Esquecer é uma palavra muito complicada. Eu gosto muito de ouvir o Rossandro Klinger, e quando ele fala isso, eu acho incrível. A gente não esquece porque a gente não tem demências. O dia que a gente tiver demência, a gente vai esquecer. Mas é não lembrar com rancor das faltas alheias. Não lembrar com mágoa das faltas alheias. E não varrer as nossas para debaixo do tapete. Ter a coragem de colocar as nossas faltas para fora, varrer para fora de nós e recomeçar sempre. Sempre recomeçar. Na evangelização tem uma historinha engraçada, que é a historinha da galinha intransigente. Eu não sei se eu vou saber contar ela com os detalhes, mas é mais ou menos assim. A galinha não perdoava ninguém na fazenda. Se um patinho se machucasse, ela logo falava, é porque a mãe pata é uma displicente, não toma conta dos seus filhos. Se um animal se machucasse, um outro animal, né, se machucasse, ela dizia, bem feito. Não olha para onde anda. Se algum problema acontecesse com o passarinho caísse do ninho, displicência dos pais. Então, ela sempre tinha uma crítica a fazer. E um dia ela lá, muito ocupada, limpando o galinheiro, ela se distraiu e um dos pintinhos sumiu. E ela ficou enlouquecida. E ela começou a pedir ajuda dos animais da fazenda toda. E quando ela encontrou o pintinho tinha caído num lago. Mas como ele não sabia nadar, ele já estava se afundando. O pato, que sabia nadar muito bem, correu e tentou ajudar o pintinho, mas ele tinha agarrado as suas patinhas num ramo que estava à beira desse lago. E por mais esforço que o pato fazia para tirar o pintinho da água, ele não conseguia. O macaco, então, pula num galho e, com todo esforço, junto com os outros animais, conseguem puxar o pintinho de dentro do lago e entregar para a galinha intransigente. E ela, então, foi obrigada a enxergar que todos os animais da fazenda tinham os seus defeitos, tinham as suas faltas.
mas também tinham as suas qualidades. Então, nós precisamos entender que o nosso irmão, quando pratica uma falta conosco, ele pratica porque ele é tão falho quanto nós. Nós precisamos parar de projetar no outro aquela perfeição que nós ainda não temos. De querer que o outro tenha uma atitude que nós ainda não somos capazes de ter. A partir do momento que a gente entender que o outro falha, como nós também falhamos, nós vamos exigir menos dos outros, vamos entender melhor os outros e automaticamente vamos viver melhor. E vivendo melhor, nós vamos viver mais em paz. E vivendo em paz, nós vamos nos amar mais. Sexta maneira, evitar conversações inúteis. João Rocha conta uma historinha muito interessante. Mas antes de contar essa historinha do João, eu gostaria de dizer o seguinte: Emmanuel dizia para o Chico, quando você não tiver uma palavra que edifique, fique de boca calada, de boca fechada. Se Emmanuel fazia essa advertência para Chico, eu não quero nem pensar qual seria a advertência que Emmanuel faria para mim se eu tivesse a oportunidade de estar cara a cara com ele. Não queria nem pensar qual a advertência, né? Se a advertência que ele fazia para o Chico era essa, para mim, então, meu Deus, o que seria, né? Então, João conta uma história que eu acho muito interessante. Um casal de professores universitários, ateus convictos, materialistas, e tinham um filho. E o filho, óbvio, que por tendências de vidas passadas, trazia uma paixão, trazia um carinho, um amor pela Igreja Católica, que era impressionante. Mas os pais não aceitavam que ele frequentasse a igreja. Então, o que ele fazia? Ele ia às missas escondido. Só que chegou uma determinada idade, ele queria ser coroinha da igreja. E para ser coroinha da igreja, ele precisava que os pais autorizassem, né? Porque ele precisaria servir a igreja nos domingos das missas. E os pais não autorizaram. Não autorizaram, dizendo para ele que religião era algo que limitava a inteligência humana, era algo que deixava, né, a pessoa bitolada, e de maneira nenhuma ele iria seguir religião nenhuma. Porque eles queriam um filho que fosse voltado para a ciência, não para a religião. Mais tarde, o menino foi crescendo em tristonho, porque era o desejo dele. Mais tarde, né, já chegando a quase a vida adulta, esse menino, um dia, o pai está lá lendo o jornal, ele chega para o pai e diz assim: pai, o senhor me dá certeza que Deus não existe? E o pai diz, materialista: tenho certeza que Deus não existe. Meu filho, Deus é uma invenção do homem. É uma forma que o homem criou para amenizar as dores desse mundo. Deus não existe. Pai, mas se uma pessoa morrer, depois que morrer, o que acontece? Nada. Depois da morte é o nada. Morreu, acabou. Essa era a visão do pai. E o menino entrou para dentro do seu quarto com a arma do pai, sem que o pai percebesse, e deu um tiro na própria cabeça, se matou. Ou seja, quando você não tem nada que edifique, fique de boca fechada, porque você pode provocar no outro reações que você não tem dimensão
né? Não acredita que aquele outro poderia ter. Então, edifique sempre. Sempre mostre para o outro que ele tem novas oportunidades. Se esse pai, mesmo que tendo essas convicções materialistas, tivesse parado, dado atenção, tivesse tido uma conversa mais saudável, tivesse demonstrado para o filho que apesar do materialismo existiu amor, que ele o amava, que a mãe o amava, de repente a reação do filho teria sido outra. Quantas vezes nós estamos desperdiçando a nossa serpente apenas para destilar veneno, para destilar maldade, para empurrar o nosso próximo no precipício. Sétima forma de ser, vou acelerar, né? Que o meu problema é que é ir contando historinha, e quando vê eu não terminei o estudo, né? Não vou cansar vocês. Receber no sofrimento processo de educação. Perceber, né? Que o sofrimento que nos bate à porta é uma maneira de evoluir. É doída, é muito doída essa forma de evoluir. Sofrer não é bom, é sofrimento, né? O próprio nome diz. Né? A gente cai, né? Muitas das vezes, a gente se sente frágil diante do sofrimento, e isso é normal, mas é sempre uma oportunidade de evolução. Porque se a gente ficar nessa zona de conforto, a gente não parte para frente, a gente não anda, a gente não consegue evoluir. Por isso essa questão do comentário que eu fiz em relação aos ditos obsessores. Que muitas das vezes, achando que estão nos fazendo sofrer, às vezes nos fazem grandes favores, porque através desse sofrimento nos impulsionam para frente. Então, precisamos enxergar, né, no sofrimento, uma forma de autoeducação. A gente percebendo isso, a gente suporta melhor a dor, porque aí o jugo fica mais leve, né? Como nos disse Jesus, o fardo é mais suave, porque você começa a entender a dor. E entendendo a dor, e entendendo esse processo de dor como algo educativo, você consegue suportar mais as dificuldades da vida. Quantas pessoas que passam por processos de quimioterapia, radioterapia, que são processos dolorosos, e que chegam em casa e dizem assim: gente, graças a Deus eu passei bem. Eu tenho uma amiga minha que faz hemodiálise 4 vezes por semana, durante 3 horas por dia. Aí eu vou visitar ela aos domingos, mesmo durante a pandemia a gente faz visita aos domingos a ela. Então, de vez em quando, aos domingos, eu vou lá fazer uma visita. Eu falei, aí, passou bem essa semana? Como que foi a hemodiálise? Fátima, eu não sinto nada na hemodiálise. Eu volto, assim, um pouco cansada, lógico, é natural, né? Eu me sinto, às vezes, um pouco cansada, o corpo esgotado. Eu chego em casa e olha que ela vai fazer hemodiálise em Itaperuna. Ela anda 1 hora para chegar em Itaperuna, 1 hora para voltar para Peribé. Eu chego em casa, tomo meu banho, deito, vou dormir, depois acordo bem. E no outro dia, vou de novo para Itaperuna. Ela percebeu que esse grande problema era uma forma dela se educar espiritualmente. Então, o jugo foi mais suave, está sendo mais suave.
o fardo está sendo mais leve. São exemplos que a gente tem que seguir. E exemplos, né? Grandes exemplos. Porque eu tive uma pedrinha nos rins e tive uma crise, e eu falava assim, eu não posso nem gemer, porque eu lembrava da minha amiga. Eu falava, não posso nem gemer, porque isso aí não é nada. Diante, né, do exemplo que ela passa para mim, do ensinamento que ela me dá. Oitavo, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Porque, às vezes, na hora da ofensa, a gente solta a serpente. A serpente vai lá no passado mais remoto da criatura, pica a criatura de uma forma irreversível. Então, diante da ofensa, saber calar é difícil, muito, porque esse leão que é a nossa alma é indomável em determinadas situações. Mas sempre que pudermos, gente, vamos tentar manter essa serpente nas grades, né? 9, ajudar a todos sem exigir nada em troca, sem barganhar com Deus. Foi lá aquela história do início da nossa conversa. Sem barganhar com Deus. A gente não precisa barganhar com Deus. Deus vê que aquele nosso trabalho, né, quando é feito com amor, com propósito, com dedicação, é algo que está nos engrandecendo. A gente não precisa fazer essa troca com Deus. Deus já está nos reconhecendo. Ele sabe de todas as coisas, ele sonda os nossos corações. Todas as vezes que a gente age com apego, a gente se amarra e ninguém quer ficar preso mais a amarras, né? E 10ª forma de nos amar, nos colocar a serviço do Divino Mestre. Sempre, sempre a serviço do Divino Mestre. Amar é anular o egoísmo. Essa é uma frase do Chico. Amar é anular o egoísmo. Todas as vezes que nós amamos, todas as vezes que nós servimos, todas as vezes que nós nos dedicamos, nós estamos varrendo de nós o nosso egoísmo, estamos nos libertando de sentimentos que nos fazem sofrer, e nos libertando desses sentimentos, seremos mais felizes, e sendo mais felizes, nos amaremos mais. Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui, nesse momento, tendo essa conversa tão fraterna e tão sincera, como se eu estivesse aí presente com vocês todos, demonstrando para vocês que aqui ninguém está dando aula de espiritismo, até porque eu não sei dar aula de espiritismo, porque eu não sei nada de doutrina espírita ainda. Mas a minha boa vontade e a minha cara de pau me fizeram chegar até aqui. E eu não posso deixar de agradecer essa oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente. Mas eu desejei ler um poema em reconhecimento a essa grande pessoa. E eu não estou fazendo isso de maneira nenhuma, porque tenho um carinho genuíno por Luciane, por Sheila, por Gabriel. Eu estou fazendo isso porque essa pessoa me fez rir muito durante as semanas espíritas e Comerge, com as suas trovinhas. E eu, às vezes, sentava com ele durante horas, e ele fazendo aqueles repentes inesquecíveis. Nosso querido Jair Boechat. Eu não sei declamar. Gostaria, sinceramente, perdão a emoção,
de poder declamar essa poesia de Olavo Bilac, que eu gosto muito. Mas ele, aonde ele estiver, ele sabe que mesmo lendo essa poesia, ele merecia que eu declamasse. Mas mesmo lendo essa poesia, ela vai cheia de carinho para ele. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Que nós possamos ter ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. Meu querido Jair, aonde você estiver, meu grande carinho, meu grande abraço. Um beijo a todos, fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade.